África, um dos continentes mais diversos e belos do planeta, que abriga uma miríade de culturas, paisagens e desafios. Este vasto território é caracterizado por sua impressionante diversidade geográfica, desde as vastas savanas até as densas florestas tropicais e os desertos escaldantes. As culturas africanas, intrincamente tecidas por séculos de tradições, idiomas e ritmos únicos, enriquecem o cenário global de maneiras inigualáveis. E é um pouco mais sobre esse incrível continente que falaremos hoje, nessa lista com 10 incríveis fatos sobre a África. Com pouco mais de 30,3 milhões de quilômetros quadrados, a África é o terceiro maior continente do mundo, atrás da Ásia e da América, com 20,3% da área total de terra firme do planeta. Ao todo, é formado por 54 países soberanos reconhecidos pela ONU e 55 quando se considera o Saara Ocidental. Esse é o número de países da União Africana, sediada em Addis Abeba, na Etiópia. Do seu ponto mais ao norte, o Cabo Branco, até o ponto mais ao sul, o Cabo das Agulhas, na África do Sul, vai uma distância de aproximadamente 8.000 quilômetros. Do ponto mais oeste, o Cabo Verde, no Senegal, até o mais a leste, na Somália, são 7.500 quilômetros. Dos seus 54 países, 6 deles são insulares: Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Madagascar, Ilhas Maurício, Comores e Seychelles. Além disso, há diversas ilhas oceânicas, sendo que a maioria pertence a países europeus, como a Ilha da Madeira, as Canárias, Santa Helena e Ilha Reunião. E não só algumas ilhas pertencem a países europeus, mas também terras continentais, como é o caso dos enclaves espanhóis ao longo da costa do Marrocos, onde encontram-se as históricas cidades de Ceuta e Melilla. Além das divisões entre os países, também podemos dividir o continente de outras maneiras. A mais comum é a divisão entre a África saariana ou mediterrânea e a África subsaariana, sendo essa uma divisão tanto geográfica quanto religiosa, cultural e étnica, com o norte sendo predominantemente de cultura árabe e onde o islamismo é predominante. Toda essa região do continente faz parte do que chamamos de mundo árabe. Já a África subsaariana, ou seja, aquela abaixo do Saara, é habitada predominantemente por populações negras. De forma pejorativa, elas já foram chamadas de África Branca e África Negra. Além disso, também podemos dividi-la em outras 5 grandes regiões: África do Norte, África Ocidental, África Central, África Oriental e África Austral. Como já falado, a África do Norte é predominantemente islâmica, mas por razões históricas, países do extremo leste também são, com o mundo islâmico estendendo-se desde a Somália até o norte de Moçambique. Na África subsaariana, o cristianismo predomina e em alguns lugares, como Madagascar e Sudão do Sul, as religiões tradicionais são as mais expressivas. Um fato interessante é que a Etiópia foi o segundo lugar da Terra a adotar o cristianismo. Inclusive, acredita-se que a famosa Arca da Aliança tenha sido levada para lá. Ela foi presente do rei Salomão para o seu filho com a rainha de Sabá, Menelik I, que fundou o antigo Império Etíope. E falando sobre isso, você sabia que o continente foi lar de incríveis civilizações e impérios? Entre elas, podemos citar a civilização egípcia, uma das mais conhecidas e duradouras, o Império de Aksum, que existiu onde hoje é a Eritreia e a Etiópia. E também podemos citar o poderoso Império de Mali, que localizado onde hoje é o oeste do continente, prosperou entre os séculos 13 e 16, sendo esse um dos impérios mais ricos da história. Mansa Musa, um dos governantes mais ricos do império, é considerado a pessoa mais rica da história. Sua peregrinação a Meca em 1324 ficou conhecida
por extravagância e generosidade. Dizem que ele doou tanto ouro no Cairo, capital do Egito, que gerou uma crise inflacionária na cidade. É o segundo continente mais populoso da Terra, contando com 1,45 bilhão de habitantes, e atualmente é o que apresenta o maior crescimento populacional. Até 2100, terá uma população similar à atual da Ásia, com mais de 4,5 bilhões de pessoas. Ao final desse século, estima-se que 5 dos 10 países mais populosos do mundo estejam no continente, e inclusive recentemente a Nigéria superou o Brasil em termos de população, e até lá será o terceiro mais populoso do planeta. O continente é formado por imensos planaltos. No extremo noroeste há a incrível cadeia de montanhas Atlas, que atingem até 4.000 metros de altitude. No leste, encontra-se uma de suas características físicas mais marcantes, uma falha geológica, estendendo-se de norte a sul, o Grande Vale do Rift, uma fenda tectônica que está dividindo o continente em dois e que originou grandes depressões que formaram os maiores lagos do continente, como o Vitória, o Tanganica e o Nyassa. Esses são circundados por altas montanhas, como o impressionante Kilimanjaro, a mais alta e mais icônica montanha africana, com 5.895 metros de altitude. A vegetação africana é um reflexo do seu clima. Na porção equatorial, onde as chuvas são abundantes, há florestas densas, diversificadas e sempre verdes, como a incrível floresta do Congo. À medida que avançam para as regiões mais ao norte e mais ao sul, essas florestas vão perdendo a densidade e se transformam em savanas, que constituem o tipo de vegetação mais abundante do continente. As estepes aparecem entre as savanas e os desertos, e à medida que alcançamos áreas mais secas, elas tornam-se progressivamente mais ralas, até se transformarem em regiões desérticas. Entre o Saara e a savana, há uma região intermediária, conhecida como Sahel, com mais de 5.400 quilômetros de extensão e até 1.000 quilômetros de largura. Essa é uma das regiões mais instáveis do continente, devido à desertificação e crise climática, a insurgências terroristas e o encontro do mundo cristão e o mundo islâmico e muita, mas muita crise política. Nos últimos anos, vários países do Sahel e do seu entorno vêm apresentando sérias crises, como no Sudão do Sul, na Etiópia, no Níger e no Mali. Embora o continente abrigue os países mais pobres do mundo, ele é impressionantemente rico no quesito de recursos minerais. No entanto, os últimos a serem privilegiados com todas essas riquezas são os próprios africanos. Isso acaba sendo mais perceptível na África subsaariana, onde os danos da colonização foram e ainda são bastante expressivos. Ainda hoje, impera o neocolonialismo em muitas partes do continente, como no oeste, onde a influência francesa ainda é forte. A África possui grandes reservas minerais, como ouro e diamantes, além de uma grande quantidade de petróleo. 7 dos 13 países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, estão localizados por lá: Líbia, Argélia, Angola, Nigéria, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial e Gabão. Sendo as regiões norte e sul praticamente tomadas por deserto, o continente possui relativamente poucos rios, com seus principais nascendo em regiões próximas às áreas centrais. O maior deles é o Nilo, que com mais de 5.500 quilômetros de extensão, disputa com o Amazonas o título de mais extenso do planeta. Ele nasce nas proximidades do Lago Vitória e deságua no Mar Mediterrâneo, formando o Delta do Nilo, uma das áreas agrícolas mais importantes do continente.
Além dele, também há o Rio Congo, que desemboca no Atlântico após percorrer 4.400 quilômetros. Ele possui a segunda maior vazão de água do mundo e é o mais profundo. Outro rio significativo é o Níger, que nasce na Guiné, próximo à costa atlântica, e flui em direção ao interior, penetrando no Saara. Na metade do caminho, ele muda de sentido e segue uma planície em direção ao sul, desaguando no Golfo da Guiné.